Bem, nas duas últimas aulas, a gente começou a traçar o panorama do que vai ser o século XX. Primeiro a gente mostrou como é que os Estados Unidos se tornou a grande potência do século XX, e depois a gente falou sobre como a segunda revolução industrial contribuiu para o grande crescimento econômico, técnico, científico da Europa, e isso levou eles a se expandirem pelo mundo com uma nova fase de colonialismo. E a gente percebeu que nesse período era um período de grande otimismo. As pessoas tinham muita confiança de que o século XX daria muito certo. É até aquele momento chamado de Belle Époque. É um período em que as artes estão florescendo, uma série imensa de invenções tornando a vida das pessoas melhores, elas vivem mais por causa dos avanços da medicina, então tinha tudo para dar certo. Mas a gente já vai perceber que tem alguns elementos que logo iam explodir. Por exemplo, nesse período já tinha começado algo que é resultado lá do século XIX, especialmente da segunda metade dele para frente, que é o nacionalismo. Antes desse período não tinha essa ideia de que, olha, pertenço a uma nação, eu amo essa nação, eu defendo essa nação, eu faço tudo por essa nação. Isso não tem. Isso começa a surgir no século XIX. A gente viu, inclusive, que, por exemplo, Itália e Alemanha, a Alemanha, que agora vai ser muito importante, elas só se unificam, só se tornam uma nação única, coesa, da segunda metade do século XIX para frente. Então demora. Mas esse espírito nasce. Nascendo esse espírito, olha, pertenço a uma nação, sinto orgulho e amor por ela, começa também a surgir um certo sentimento de rivalidade. Puxa, a minha nação é melhor que a sua. Ah, eu tenho medo que sua nação me invada. Então já começa um clima um pouco estranho. Além disso, a gente viu que o desenvolvimento da Europa, que levou ao imperialismo, vai levar também a disputas econômicas. Porque não vai imaginando que foi tudo umas mil maravilhas, eles dividiram o mundo, ficaram felizes, cada um pegou seu país que desejava e todo mundo ficou legal e feliz. Não. Muitas vezes eles não concordaram com o que estava acontecendo. Então, é um elemento que não contribui para a união de todos os povos. Além disso, um outro elemento que está lá presente no início do século XX, ressentimentos políticos. O que quer dizer isso? Imagina, por exemplo, a Guerra Franco-Prussiana. Acabou em 1871. Mas, eu perdi esse pedaço, perdi aquele. Esse clima de, puxa, perdi, isso me machuca a alma. Por que machuca a alma? Porque agora você tem esse elemento presente, que é o nacionalismo. Então fala, minha nação perdeu, não foi justo, sabe? Você está com vontade de vingança. Então esses três elementos de rivalidade nacional, disputa econômica e esses ressentimentos políticos estão todos ali presentes no século XX. Ainda que o sentimento seja de muito otimismo, de puxa vida, o negócio vai dar muito certo, esses elementos, se bem trabalhados no caldeirão, podem explodir. Que é o que vai acontecer. Para você ter uma ideia de como eles eram otimistas, quando a Grande Guerra estava para explodir, eles inclusive imaginavam que essa seria a guerra final. Tipo, a guerra das guerras, que acabaria com todas as guerras. Porque, ora, não faz sentido, né? O povo do século XX, tão evoluído, com tanta ciência e tecnologia, fica se matando em várias e várias guerras. Essa aqui é a guerra decisiva. A gente vai acabar resolvendo todos os nossos conflitos nessa guerra. O otimismo era muito grande. A gente sabe que, infelizmente, esse otimismo não estava amparado no mundo real. Porque a Grande Guerra, que é assim que ela era chamada durante 1914 e 1918. Por que a Grande Guerra? Porque não tem Segunda Grande Guerra ainda. Inclusive, você vê, o sentimento era, vai acabar rápido. Vai acabar tudo aqui, essa guerra termina tudo e a gente segue a vida feliz e tranquilo. Então era a Grande Guerra. Mas o século XX mostrou pra gente que a gente tinha que mudar o nome para Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial. Tamanho o nosso desastre que foi. Mas esse era o sentimento. Esse era o caldeirão do século XX.
Desse caldeirão, dois elementos são muito importantes para a gente entender por que a gente chegou numa guerra de dimensões globais, envolvendo várias nações. O primeiro é o imperialismo, que a gente mencionou na última aula. Por que o imperialismo é um elemento? Ora, porque assim como eu acabei de falar, quando eles sentaram lá na Conferência de Berlim para dividir o mundo, a gente não deve imaginar que foi uma divisão tranquila, serena, todos cavalheiros, fala, não, tudo bem, você quer a Etiópia? Eu te dou a Etiópia. Você quer África do Sul? Eu te dou a África do Sul. Não foi assim. Muitas vezes o norte da África, por exemplo, era muito disputado. Mais de uma nação queria. Em especial, 3 nações brigavam muito. A Inglaterra, a França e a Alemanha. Eles disputavam muitas regiões. Então essa briga por territórios e mercados, porque a gente viu, eles começam a colonizar, a pegar novos territórios, porque eles precisam de mais mercado consumidor. Então essa disputa cria um clima, uma certa tensão. A gente vai ver que teve uns 2, 3 momentos em que o clima pesou na Europa. O pessoal achou que teria até a guerra ali, mas aquilo não foi a gota d'água. Mas veja que o clima já não era assim tão bonito e cordial entre esses cavalheiros. E o segundo elemento, que esse bastante importante, que é o nacionalismo. O que estava acontecendo no início do século XX? A gente viu que desde o século XIX começou esse sentimento novo de que, ora, pertenço a uma nação e amo essa nação. Ora, isso fez com que aqueles grupos étnico-culturais que não tinham uma nação tivessem um desejo de tê-lo. Então começou aquele movimento de, puxa vida, eu sou eslavo, minha origem é eslava, há outras pessoas eslavas por aí, algumas fazendo parte do Império Alemão, outras fazendo parte da Rússia, Império Russo. Sabe, vocês estão espalhados. O sentimento é, poxa, a gente devia estar tudo junto, numa grande nação, unidos, fortes. E esse desejo de colocar todos no mesmo território vai levar necessariamente ao passo de, ora, esse território está pequeno, temos que expandir esse território. E sempre que a gente fala em expansão de territórios, não é vamos comprar um pouco de terra, não. A gente vai ter que brigar com alguém e tomar essa terra. Então já é um sentimento bélico, um sentimento de briga. E nessa época a gente tinha 3 movimentos nacionalistas importantes. O primeiro, o pan-eslavismo. O que era o pan-eslavismo? Era o desejo de colocar todos os eslavos, todos os povos eslavos, no mesmo território. E esse movimento, ele era patrocinado, ele era dirigido, liderado pelo Império Russo. Então, a ideia é que todos os eslavos pudessem fazer parte da Grande Sérvia. Era isso que eles queriam. E isso é importante, porque o estopim da Primeira Guerra tem a ver com esse movimento, o pan-eslavismo. Nesse mapinha aqui, ó, a gente pode ver qual é a região, também conhecida como região dos Balcãs, onde estão esses povos eslavos. Veja que são várias nações divididas, e o desejo deles é que isso aqui fizesse parte de um país só. Só que, lamentavelmente, não é o que vai ocorrer. Ao invés de eles se tornarem um só, eles acabam paulatinamente entrando no império ali, império aqui, ou seja, eles acabam sendo divididos. Então isso causa um sentimento de ódio, de vingança. Além disso, tinha o segundo movimento nacionalista, que era o pan-germanismo. O que é o pan-germanismo? Ora, pan-germanismo, só imagina a palavra germânico, tem a ver com a Alemanha. Pan tem a ver com todo, global. Então a ideia era de expandir o Império Alemão. De colocar dentro do Império Alemão todos os povos que fizessem parte dos germanos. Era essa a ideia. E isso incluía, inclusive, regiões dos Balcãs. Então veja, essa ideia dos alemães de aumentarem o Império Alemão e pegarem quase toda a Europa Central exige o quê? Que
que alguém abra a mão desses espaços. Então, de novo, já é um sentimento que exige briga. Se você for colocar isso na prática, você vai ter guerra. Não tem outro jeito. Então, apesar de todo o otimismo do século XX, você percebe que esses elementos ideológicos são bastante bélicos. Eles estão prontos para a briga. Terceiro movimento nacionalista é o revanchismo francês. O que tem a ver o revanchismo francês? Lembra que a gente falou sobre ressentimento político? Tem a ver com isso aqui. Por exemplo, revanchismo francês, veja nesse mapinha aqui, ó. Eles queriam que a região da Alsácia e Lorena, que é essa região vermelhinha, que ela fosse devolvida para a França. Eles tinham perdido essa região na Guerra Franco-Prussiana. E eles queriam de volta. Então, tinha esse sentimento lá de, pô, a gente perdeu. E era uma região rica em ferro e carvão. Eu quero de volta. Eu preciso dela de volta. Então, você percebe que a França já tinha todo esse rancor guardado. Eles queriam de volta. Aliás, essa região deu muito problema. Na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. É a região que eles gostam de disputar muito. Hoje em dia, por exemplo, ela pertence à França. Mas, se você for olhar os idiomas das pessoas que moram lá, muita gente fala alemão lá também. Porque por causa dessa confusão toda que teve. De muitas décadas atrás. Então você tem esses movimentos. O pan-eslavismo, o pan-germanismo e o revanchismo francês. Você tem nacionalismo e as disputas ocasionadas pelo imperialismo. Então você tem um cenário não tão favorável assim à paz que o século XX achava que teria. Em 1905 e 1911, aquelas disputas lá causadas pelo imperialismo vão ter dois momentos críticos, que chegou-se até a pensar que talvez eclodisse uma disputa mais séria aqui, uma guerra, que foi entre França e Alemanha. Em 1906, depois de uma conferência internacional, ficou decidido que a França teria poder sobre o Marrocos, que era uma região que a Alemanha estava reclamando. E a Alemanha ia ficar só com uns pedacinhos de terra no sudoeste africano. Claro, esse tipo de decisão falou, ó, tudo bem, nessa disputa entre França e Alemanha, França leva, Marrocos é dela. Deixou a Alemanha com cabreira. Ela falou, tudo bem, vai, já que eu perdi a disputa aqui, você pode levar. Mas ficou com aquele sentimento remoendo. Aquela coisa de, poxa, não engoli, não aceitei direito esse negócio. Tanto é que, em 1911, a Alemanha fala, não, chega, não dá. Eu não concordo com a decisão de 1906 e começa a brigar de novo. Quero os pedaços. O clima ficou tão pesado que achou-se mesmo que ia ter uma guerra ali. Que a França e a Alemanha iam brigar. Para não acontecer isso, a França cedeu parte do Congo, que estava sob domínio da França, cedeu para a Alemanha. Então aí a Alemanha sossegou um pouco. Ah, tá bom, vai, eu não tenho Marrocos, mas agora eu peguei um pouco do Congo, fico mais feliz. Então esses dois momentos são momentos críticos que quase levaram à guerra. Não levaram ainda. Mas veja, o sentimento que fica no mundo não é que, puxa, nós estamos cordialmente aqui negociando. Não. Já fica aquele sentimento de, puxa, os ânimos estão acirrados. As pessoas estão dispostas a brigar. Outro momento que foi bastante importante, que deixou a Europa bem quente, digamos assim, que tem a ver agora não com o imperialismo, mas com o nacionalismo, que a gente acabou de falar. Tem a ver com a Península Balcânica. Veja nesse mapinha aqui de novo a Península Balcânica. A gente já mencionou. O que estava acontecendo nessa região aí pintadinha? A gente tinha o nacionalismo da Sérvia, que era o pan-eslavismo, que era apoiado pela Rússia, que tinha aquela vontade de reunir todos os povos eslavos num território só, a Grande Sérvia. Só que isso esbarrava no Império Austro-Húngaro, ou na Áustria-Hungria, são duas maneiras de falar. Que estava fazendo o quê? Expandindo o seu império. E essa expansão da Áustria-Hungria era apoiada pela Alemanha. E eles estavam expandindo. Expandindo a ponto de, em 1908, eles vão fazer o quê? A Bósnia e Herzegovina, aqui está no mapinha aqui, ela vai ser anexada
pela Áustria-Hungria. Só que isso aí vai de encontro aos povos eslavos, aos sérvios, que eles tinham a ideia de justamente anexar a Bósnia-Herzegovina e criar a Grande Sérvia. Esse era o sentimento deles. Eles pretendiam, a partir da Bósnia-Herzegovina, começar a criar esse território onde todos os eslavos pudessem viver. Só que foi lá em 1908 o Império Austro-Húngaro e anexou. Pegou pra ele. Imagina como é que ficou o clima. O clima não ficou bom. Nesse período, inclusive, o clima era tão ruim que existia grupos, como se fossem uma espécie de grupos terroristas, clandestinos, secretos, que trabalhavam justamente para tentar derrubar essas anexações e criar o seu grande estado. Existia. E vai ser justamente um integrante de um desses grupos que vai ser o estopim da Primeira Guerra Mundial. Mas veja, apesar daquele lindo otimismo do século XX, eles perceberam que tinha elementos ali que todo mundo já deixava claro que estava pronto para a briga se precisasse. As pessoas estavam dispostas a isso. Por isso que eles vão começar aquilo que a gente chama de paz armada. O que é paz armada? Foi um movimento de corrida armamentista. Eles vão começar a se preparar para um possível conflito. Veja, não é que a gente vai brigar. Mas se for, tô preparado, tô pronto. O que eles vão começar a fazer? Eles vão formar alianças. Eles vão formar duas. Em 1907, vai ter a Tríplice Aliança, que vai ser formada pelo quê? Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Fique de olho na Itália, porque a gente vai ver que assim que explodir a Primeira Guerra Mundial, não vai demorar muito, ela vai mudar de lado. Ela vai para que grupo? Esse outro aqui, a Tríplice Entente, que engloba a Inglaterra, a França e a Rússia. Então veja, em 1907 você já tem dois grupos, duas alianças militares. Por que uma aliança militar ela torna as coisas perigosas? Porque se você agredir um desses membros, se você agredir a Alemanha, imediatamente o Império Austro-Húngaro e a Itália, que fazem parte da mesma aliança, vão te agredir também. Só que, se por acaso você já fizer parte de uma aliança também, os outros países da sua aliança também vão reagir. Então pronto, é um efeito cascata. Um começando a agredir o outro. Por isso que essas alianças tornam o ambiente propício a uma disputa de grandes proporções. Aliás, é isso que vai acontecer daqui a pouquinho. Se 1907 é assim, mais 7 anos ela acontece. E o que leva ao estopim? O que faz o negócio, explodir de vez? Todos esses sentimentos que estavam ali sendo armazenados, fermentando, o que faz eles aflorarem? Ora, tem a ver com esse sujeito aqui dessa foto. Esse belo senhor de bigodes. Que esse daí é o Francisco Ferdinando. Ele era herdeiro do trono austro-húngaro. Ele era o herdeiro. E ele já havia deixado claro que ele pretendia continuar o processo de expansão do Império Austro-Húngaro. Sabe, não, ele não ia devolver nada para a Sérvia tentar fazer a grande Sérvia, a grande nação dela. Nada disso ia acontecer. Ele ia continuar expandindo, anexando territórios ao império dele. Então, se você fosse sérvio, você já sabia, puxa vida, quando esse cara chegar no poder vai tudo continuar. Por isso que, em 28 de junho de 1914, em Sarajevo, na Bósnia, o estudante Gavrilo Princip, ele fazia parte de uma unidade dessas terroristas. Ele pretendia o quê? Começar uma revolução contra o Império Austro-Húngaro. Essa era a ideia dele. Ele matou o Francisco Ferdinando. Ele matou o Ferdinando e a esposa dele. Essa aqui é uma fotinho dele, os dois antes de começarem a carreata.
E aqui você pode ver uma representação famosa de quando ele atirou nos dois. E aqui nessa foto, não precisa nem de legenda. Você pode ver os dois mortos. E por fim, é a própria roupa do sujeito, do Francisco Ferdinando, alvejada. Ora, então em 1914, o Grávilo matou o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. Ora, o que acontece imediatamente? O Império Austro-Húngaro vai reagir contra a Sérvia. E aí vai acontecer um efeito cascata. Vai ser 28 de julho, o Império Austro-Húngaro declara guerra contra a Sérvia. E isso apoiado pela Alemanha. No dia 29 de julho, a Áustria-Hungria invade a Sérvia. Ora, invadindo a Sérvia, a Rússia, apoiando a Sérvia, vai mobilizar as tropas contra a Áustria-Hungria. No dia 1º de agosto, a Alemanha declara guerra à Rússia e depois à França. Por que a Alemanha declara guerra contra a Rússia e contra a França? Ora, por causa daquelas alianças. A Rússia atacando a Áustria-Hungria, atacou alguém da Tríplice Aliança. Então a Alemanha foi para cima da Rússia e para cima da França. Ora, 4 de agosto, para atingir a França, a Alemanha invade a Bélgica. Aliás, a Bélgica é uma coitada. Na Segunda Guerra Mundial também. Para chegar até a França, o Hitler vai invadir a Bélgica. A Bélgica está no norte. Então veja, a Bélgica, que até o momento não tinha participado da guerra, ela foi colocada na guerra. A Alemanha, invade a Bélgica para pegar a França. No dia 5 de agosto, a Inglaterra declara guerra contra a Alemanha. Então pronto. Está todo mundo das alianças brigando agora. Então agora a guerra vai tomar proporções cada vez maiores. Tudo aquele ressentimento político, aqueles movimentos nacionalistas, aquelas disputas por territórios e mercados que deixaram mágoas, agora vão todos aflorar. Então veja aqui, esse mapinha aqui mostra como é que estavam as alianças se formando. Em 1907, você tem aquelas que a gente já mencionou, as alianças originais, digamos assim. Do lado da Tríplice Aliança, você vai ter a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Assim como do outro lado da Tríplice Entente, você tem a Inglaterra, a França e a Rússia. Em 1914, quando começa a briga, a Turquia e a Bulgária vão se aliar à Tríplice Aliança. Em 1915, porque ofereceram para a Itália territórios, veja que aqui no mapa ela tem até um tracejado diferente, ela vai para o lado da Tríplice Entente. Então a Tríplice Entente, que começou como Inglaterra, França e Rússia, em 1914, quando a guerra está explodindo, vai ter a Bélgica, por motivos óbvios, que a gente acabou de falar, porque a Alemanha tinha invadido a Bélgica, a Sérvia, que é o país que está disputando inicialmente aí, com essa briga inicial da Primeira Guerra Mundial, a Grécia e o Japão. E, em 1915, a Itália. Em 1917, a gente já vai falar mais pra frente, porque isso é bastante importante para finalização da guerra, entre os Estados Unidos. E a Rússia vai sair. A Rússia vai sair por dois motivos. Porque ela não tinha condições econômicas, digamos assim, de se manter na guerra. Apesar de ela ser um império gigantesco, ela ainda era um país de estrutura quase feudal. E que esse é o tema da próxima aula, aliás. Então, as condições do exército russo, ainda que fosse um exército extremamente numeroso, eram terríveis. Era quase uma calamidade eles estarem na guerra. Então, quando acontece em 1917 a Revolução Bolchevique, assim que eles assumem o poder, imediatamente eles tiram a Rússia da guerra. A gente pode até ver aqui, ó, nessa foto, as pessoas comemorando. E comemorando justamente esse cessar-fogo. Veja como elas estão felizes, se abraçando. Porque, graças a Deus, a Rússia vai sair desse buraco.
para resolver seus próprios buracos no seu país. Mas então esse é o cenário. Essas são as nações que vão começar a briga. E o que é que chama a atenção logo no começo dessa briga? A população civil, as pessoas comuns, eu e você, se a gente estivesse lá, esse pessoal estava apoiando a guerra. Nessa foto aqui, por exemplo, veja, as pessoas estão felizes. São soldados animados, entrando no vagão para ir para a guerra. São soldados extremamente felizes. Veja que tem familiares no trem, todos animados. Esse foi o espírito que começou essa guerra. Todo mundo felizaço, falando, nossa, que legal, que orgulho de lutar pela minha nação, poder morrer pelo meu país. Era um negócio, pra gente hoje, extremamente bizarro. E isso é o quê? É resultado daquele movimento incrivelmente otimista do século XX, que é o que vai morrer agora. Em 1914, com a guerra, é como se esse mundo, da metade do século XIX para frente, fosse acabar. Todo esse, nossa senhora, progresso vai dar margem a muito pessimismo a partir de agora. Então percebe que as nações festejaram a guerra. Elas falaram, poxa vida, que bacana. E a Primeira Guerra Mundial, ela é também, talvez, um momento em que a gente começa a entender que aquela aposta de que, nossa, a razão vai fazer o homem avançar, vai avançar moralmente, culturalmente, politicamente, não é bem verdade. Pode até ser que a razão ajude, pode, mas isso não é necessário. Ela pode muito bem conduzir o homem para um desastre. A Primeira Guerra Mundial vai ser uma guerra com uma quantidade grande de feridos e mortos. Por quê? Porque todo aquele avanço tecnológico vai ser usado agora para criar armas de destruição em massa. Por exemplo, a indústria química, que tinha avançado bastante no século XX, vai começar a produzir armas químicas. Por exemplo, gás de mostarda. Nessa foto aqui, por exemplo, a gente vê soldados na trincheira usando máscaras. Porque agora a gente está lançando mão de armas que agem por um bom período e que são terríveis. Elas matam loucamente. Então veja, olha que legal. Olha que grande avanço da sociedade nesse período. A gente criou armas químicas. Além disso, o motor a combustão foi utilizado para criar armas. A gente utilizou pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial tanque de guerra. Veja que bacana. Além disso, a aviação que tinha acabado de surgir vai ser utilizada, aviões para fazer o reconhecimento de um território e para bombardear esse território. A tecnologia para fabricar aço, que tinha se tornado extremamente mais popular, digamos assim. A gente tinha criado uma maneira rápida de conseguir manipular o aço. Ora, vai ser utilizado pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial metralhadoras. Então veja, todo esse nosso grande desenvolvimento tecnológico agora está sendo usado para matar gente em massa. Então não é nem um pouco caminho certo e seguro de que a razão vai conduzir a gente para um lugar bom. Aliás, o século XX é justamente o que faz duvidar disso. Falar, puxa vida, como é que a gente pôde, nesse período que tinha tudo para dar certo, dar tão errado? Todo esse aparato industrial, que a gente acabou de falar que levou ao imperialismo, aquela coisa toda, vai ser agora deslocado para produzir armas para a guerra. Estados Unidos, nas nações europeias, por exemplo, vai faltar mantimento, vai ter problema de desnutrição, vai afetar crianças e idosos especialmente. Por quê? Porque todo o esforço da economia foi voltado para isso, para a guerra. E a guerra, quando começa, a gente costuma dividir a Primeira Guerra Mundial em 3 fases. Quando ela começa, que é entre 1914 e 1915, esse começo da guerra é um período de movimentações rápidas. A Alemanha, por exemplo, rapidamente vai para a Bélgica para tentar invadir a França, porque a ideia deles era, eu derroto a França rapidamente na frente ocidental e depois mando os soldados para a frente oriental para encarar a Rússia. Então aí eles achavam que ia ser rapidíssimo, um negócio de você dormiu, acabou a guerra. Essa é a primeira fase, movimentação rápida.
Só que, é verdade, a Alemanha invade rapidamente a Bélgica. Só que, sim, eles entraram na França? Entraram. Só que agora a guerra vai assumir aquelas feições muito características do que foi a Primeira Guerra Mundial. A trincheira. A guerra agora vai ser uma guerra de trincheiras. Entre 1915 e 1917, ou seja, a maior parte da guerra, vai ser travada em trincheiras. O que são trincheiras? São isso aqui, ó, que a gente pode ver nessas fotos aqui. Era basicamente valas, longas valas, de mais ou menos 2 metros de profundidade, em que os soldados ficavam lá dentro. Eles protegiam ali. É quase como se eles vivessem ali. E ficavam tanto você de um lado, quanto um pouquinho mais para frente tinha uma outra trincheira do exército inimigo. Ora, e a guerra de trincheiras, você percebe aí que não era propriamente um lugar agradável de se viver, né? Só que esses lugares, essas trincheiras, acabaram se tornando praticamente a moradia desses soldados por vários meses. Por quê? Porque guerra de trincheira é extremamente lenta. Extremamente. Imagina, você está dentro de um buraco aqui, com uma vala, todo mundo com armas. 100 metros depois, sei lá, um inimigo. Como é que você avança? É muito, muito difícil. Então, uma guerra que inicialmente, que legal, vamos brigar pela última vez, vai ser rápida e decisiva. Agora eles começaram a perceber, meu Deus, o que é que a gente está fazendo? Isso aqui vai demorar e vai demorar muito. Se por acaso você assistiu o filme da Mulher Maravilha lá, da DC. Se você viu aquele filme, ele se passa na Primeira Guerra Mundial. O primeiro grande momento do filme, quando ela age como Mulher Maravilha, é fazendo o quê? É justamente quando ela ajuda esse tipo de soldado, que está lá meses numa trincheira, a vencer a trincheira. É isso que ela faz. Aqui, esse momento no filme demonstra bem qual era a imensa dificuldade desse tipo de guerra. Só porque ela é, claro, heroína e coisa e tal, ela consegue avançar e derrotar a trincheira da frente. Sem isso, eles continuariam lá. E isso faz com que o soldado adoeça, ele começa a ter problemas nas extremidades do corpo, porque quando você está no meio da lama, do frio, as extremidades são as primeiras partes a começarem a congelar, a apodrecer. E era o que acontecia. Sem falar que tinha muito rato, eles pegavam doenças de rato, ou seja, era uma situação horrível. E além desse momento, aí vai ter a terceira, que a gente chama de terceira fase, que é entre 1917 e 1918, que é um momento decisivo. Por quê? Que é quando entra os Estados Unidos e quando sai a Rússia. Esses dois acontecimentos são decisivos para mudar a guerra e para finalizá-la de vez. E essa guerra, ela foi... A diferença dela para a Segunda Guerra Mundial é que aqui você tem um número de feridos muito maior. Então você vai ter um monte de gente aleijada, sem perna, sem braço. Ele tem muito mais feridos do que mortos. O resultado final é que tem por volta de 10 milhões de mortos e 30 milhões de feridos. Então é um desastre. Sim, é um desastre. E como é que a guerra vai terminar? O que é decisivo para o fim dela? Ora, a gente acabou de mencionar que os Estados Unidos entrando é muito importante para finalizar. Por quê? Porque até então, os Estados Unidos estava do lado da Tríplice Entente, mas fornecendo armamento, suprimentos. E a Alemanha teve uma ideia, ela falou, ora, vou impedir de que os navios com suprimentos cheguem até a Europa. Então ele começa a fazer uma barreira marítima. E nesse tipo de coisa, ele vai afundar alguns navios americanos. Ora, quando ele afunda navios americanos, aí os Estados Unidos vai sair desse papel de colaborador, digamos assim, para um lutador. Ele vai oficialmente entrar na guerra. Ora, só que quando ele entra na guerra, imagina, nações que estão lá há alguns anos já brigando, então elas estão muito cansadas, tem muitos mortos, eles já não têm o estado de nutrição pleno. E os Estados Unidos é como se fosse um soldado novinho. Imagina um jogador que você coloca no segundo tempo no futebol. É aquela substituição, o cara tá novinho, sangue novo. O cara tá tinindo.
Os Estados Unidos foi assim. Quando ele entra do lado da Tríplice Entente, aí pronto, ele vira a balança. Aí não tem como a Alemanha, o Império Austro-Húngaro aguentar. A força dos Estados Unidos é muito grande militarmente. E aí, em 1918, vai finalizar a guerra. Em 11 de novembro, para ser mais preciso. Quando a última nação, a Alemanha, vai assinar o armistício. E aí, acabou a Primeira Guerra Mundial. Acabou a briga. O resultado. A gente pode ver aqui, ó. Nesse mapinha do horror, digamos assim. Qual foi o resultado? Muitos mortos, 10 milhões, que não é pouca coisa. É claro que isso aqui vai parecer pouca coisa quando a gente compara com a Segunda. Mas é porque a Segunda Guerra Mundial é um desastre em proporções ainda maiores. É um horror. E 30 milhões de feridos. Veja aqui, dá até pra ver a linhazinha verde aqui, ó, no norte da França, que você vê como era uma trincheira longa. Imagina o quão demorado foi isso. E veja que a quantidade de mortos é enorme na Alemanha, na França, na Grã-Bretanha. Nos principais países envolvidos na disputa, veja que a barrinha aqui de mortos é extremamente elevada. Depois da Primeira Guerra Mundial, a gente falou durante todo o nosso período aqui nesse vídeo, Império Austro-Húngaro, Império Alemão, Império Turco-Otomano, Império isso, Império aquilo. E olha, depois da Primeira Guerra Mundial, o mundo geopoliticamente muda completamente. Esse mapinha aqui, por exemplo, dá um exemplo do que aconteceu. Aqui mostra quais foram os estados que venceram na disputa, quem perdeu. E veja em verdinho, são todos novas nações que vão surgir. E são muitas as nações. Muitas nações deixam de existir, por exemplo, o Império Alemão deixa de ser Império. O Império Austro-Húngaro também deixa, vai surgir a Áustria e a Hungria separados. O Império Turco-Otomano deixa, vai ser Turquia agora. Então vai surgir uma série de nações novas, e esses impérios que caracterizavam o início do século XX deixam de existir. Quando a guerra termina, os vencedores, as nações que ganharam, elas vão se reunir para estabelecer quase como o acordo final da guerra. E aí é o famoso momento que eles vão escrever o Tratado de Versalhes. Porque é em Versalhes que eles vão se reunir para decidir os termos finais do conflito. E esse documento, ele tem algumas cláusulas que vão trazer algum probleminha para o mundo. Eles vão deixar, ao invés de diminuir os ressentimentos, eles aumentaram os ressentimentos. Por quê? Porque nesse tratado, eles colocaram no documento uma cláusula que era chamada de cláusula da culpa. O que é cláusula da culpa? Eles vão dizer, com todas as letras, ora, o culpado foi você. Todo esse conflito, todas essas mortes, todos esses feridos, todo esse desastre econômico, esse desastre humanitário, é culpa sua. E eles culparam a Alemanha. A culpa é da Alemanha. Ora, como é nesse tratado você tinha como apontar um culpado, ora, você tinha como exigir desse culpado algumas compensações, que foi o que eles fizeram. Por exemplo, a Alemanha foi obrigada a devolver a Alsácia-Lorena à França. Além disso, ela cedeu regiões para a Bélgica, para a Dinamarca, para a Polônia. Ela teve que entregar quase todos os navios mercantes que eles tinham para a França, para a Inglaterra e para a Bélgica. Além disso, eles tiveram que pagar indenização gigantesca para essas nações. Outra coisa, eles foram obrigados a reduzir o poderio militar. Então quer dizer que o exército deles tinha que ser limitado. Eles não poderiam, por exemplo, ter aviação militar. Nada disso poderia existir mais lá. Então a Alemanha foi severamente castigada. Severamente. Com todas essas cláusulas, depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha vai ter a abdicação do Kaiser Guilherme II, que era o imperador, vai deixar de ser um império, é o fim do Segundo Reich, que foi de 1871 a 1918.
E vai começar agora um período de república, República de Weimar, que não vai durar muito. A gente sabe o porquê, que logo vem a Segunda Guerra. Para tentar evitar possíveis conflitos no futuro, eles criaram a Liga das Nações. Em 1920 eles criaram. É quase uma espécie de ONU, digamos assim. A gente junta as nações, quando a gente começa a ter conflito, a gente resolve na conversa. Só que essa Liga das Nações já nasce prejudicada, porque algumas nações importantes não participam. Por exemplo, os Estados Unidos. Então veja, uma instituição que vai tentar colocar na mesa de conversa nações que estão querendo brigar e que não tem todas as nações lá dentro e não tem inclusive as mais fortes, já nasce muito enfraquecido. Mas esse é o cenário com que a Europa agora, com que o mundo no século XX vai caminhar. Se teve 14 anos de muita otimismo e alegria, agora isso ficou para trás. Agora o que vai ter é ódio, é rancor, é medo. E, para finalizar essa aula, eu deixo com vocês essa imagem aqui, que é a imagem do Otto Dix, um autor, um pintor, que lutou durante a Primeira Guerra, e ele retratou em vários quadros o horror do que foi a Primeira Guerra Mundial. E é o que você pode ver nesse quadro aqui. Veja a desolação, tem uma criança morta, tem um soldado morto. É um negócio horrível, terrível. Depois dele participar da Primeira Guerra Mundial, ele se tornou um pacifista, alguém que lutava pela paz. E basicamente, depois da Primeira Guerra Mundial, 2 tipos de resposta. O mundo vai deixar para trás todo aquele otimismo e vai ser agora extremamente pessimista. O mundo falou, nossa senhora, como é que pode dar tão errado? E aí, as pessoas vão tomar 2 atitudes. Uma parte vai começar a defender movimentos ultranacionalistas, movimentos autoritários, vão se aliar ao ódio, digamos assim, e uma outra parte vai começar a defender com todas as forças a paz. E vão se tornar pacifistas. A gente percebe, a gente vai ver nas próximas aulas que esse pessoal, mesmo na presença do Hitler, que estava deixando muito claro que estava se preparando para uma baita de uma guerra, eles ainda mantinham essa posição de não vamos fazer guerra, vamos tentar negociar até o fim. É uma posição que vai dar errada também. Mas esse é o caminho que as pessoas, depois desse desastre mundial, vão tentar. Na próxima aula, a gente vai começar a explicar o que está acontecendo na Rússia, que é mais um elemento muito importante para entender o desenrolar do século XX. E até lá!